Muito boa noite, meus amigos, minhas amigas. Bem-vindos a mais uma live aqui do curso Livre Educacional, uma revisão aí de direito administrativo hoje, que a gente vai passar para vocês, tá? Eu gostaria só que me confirmassem via chat, por favor. Está chegando a minha voz tranquila para vocês, estão conseguindo me ouvir para a gente logo começar a nossa aula, tá? Me confirmem se estiverem me ouvindo, ok? Tá? Podem dizer só um ok no chat, que aí eu já começo a aula normal, tudo bem? Consegue me ouvir? Ok, obrigado, Fabrício. Vamos começar então a nossa aula. Obrigado, Liene. Muito bem, vamos lá. Hoje, nossa segunda revisão e a matéria para você, meu amigo, minha amiga, que vai enfrentar o cargo de delegado, né, o concurso para o cargo de delegado de polícia, uma matéria de sua importância. Vamos falar essa noite sobre a responsabilidade civil extracontratual da administração pública, né? Esta responsabilidade aí, que, boa noite, Érico, que certamente quase 100% de chances de cair na sua prova, seja qual for a organizadora, né? Seja em que tempo for essa prova, o edital para sair, mas uma matéria de muita importância, tá? Preparei um pequeno material aqui que eu vou colocar para vocês, para guiar um pouquinho, para balizar a nossa aula, tá? O que seria a responsabilidade civil extracontratual da administração pública e por que ela tem esse nome? Vejam bem, existem basicamente dois tipos de responsabilidade civil quando o assunto envolve a administração pública. Uma é a chamada responsabilidade contratual da administração. Essa não nos interessa hoje. Não é? A responsabilidade civil contratual da administração pública é uma matéria futura que vamos ver, denominada de contratos administrativos, mas essa não nos interessa. A que nos interessa, basicamente, é aquela responsabilidade que os entes públicos têm quando, pela própria natureza dos serviços arriscados que eles prestam, né? Muitos serviços que a administração pública acaba prestando, eles têm inerentes a si riscos que a administração pública vai correr, e quem vai correr, na verdade, somos nós, né? Porque um erro da administração pode trazer danos morais, danos materiais, danos estéticos, até a morte de alguém, né? Por erros na prestação, principalmente do serviço público, ou também do exercício do poder de polícia administrativa. Então, essa responsabilidade civil extracontratual é a que nos interessa esta noite. É aquela que não está ligada a contratos que a administração pública celebra para a consecução de obras públicas, serviços públicos, não esses contratos. É aquela responsabilidade que a administração tem com cada um de nós, que somos usuários diretos e, às vezes, indiretos dos serviços públicos prestados, ok? Então, nossa definição é a seguinte: a primeira parte da nossa aula diz respeito ao seguinte: a responsabilidade civil da administração pública consiste na obrigação estatal de indenizar, atenção, senhores, vamos falar muito isso na aula de hoje, danos patrimoniais, ok? Danos morais e estéticos, que seus agentes, atuando nesta qualidade de agente público, e aqui a gente vai ter uma gama de personagens que, com suas ações ou omissões, vão causar danos a terceiros, não é? Essa gama de agentes, será a causadora desses danos. Então, como eu disse agora há pouco, temos dois grandes grupos: contratual, que não nos interessa, extracontratual, cuidado. O CESP, Sebrasp, ele adora essa denominação aqui que tem na letra B. A responsabilidade extracontratual ou aquiliana, que é toda aquela variedade de situações que não envolvem a responsabilidade contratual. Então, para nós hoje, só para grifar, a letra B é que é importante, a responsabilidade extracontratual ou aquiliana. E a aluno pergunta sempre: Wilson, sempre haverá essa responsabilidade lá que a gente estuda no Código Civil, não é? O dano, o nexo causal, não é? E a indenização a separar. Sempre será, primeira grande questão para vocês, já foi alvo de várias vezes, várias provas de concurso: é possível responsabilizar o ente estatal por um ato lícito, um ato de acordo, um ato conforme a lei? É a nossa primeira pergunta.
Vejam só, que coisa interessante. Um policial, quando mata um inocente perseguindo um meliante, o ato ali é um ato ilícito. Quando o médico de um hospital público esquece uma tesoura dentro de um paciente, fecha o paciente numa cirurgia, trata-se de um ato ilícito, né? Um delito profissional dele. Mas não nos interessa isso aqui. A nossa primeira pergunta, que vai embasar a nossa aula, é se esse ato é lícito ou ilícito. A pergunta é a seguinte: é possível que atos lícitos venham a fazer com que a administração pública seja obrigada a indenizar? Essa é a minha questão agora. Tá? Então, já decidiu a jurisprudência, né, de um tempo já, e a doutrina já encampou o entendimento de que tantos atos ilícitos como também atos lícitos que a administração pública, através de seus prepostos, o Estado de forma geral, né, e aí entra entidades federativas, União, Estado, DF, município, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas que prestam serviço público. É possível que eles, na sua atuação, praticando atos lícitos, haja o dever indenizatório? Sim, senhores, a resposta é afirmativa, sim. Por quê? Daqui a pouco eu vou ler, logo depois disso aqui, o artigo que vai embasar a nossa aula de hoje. Aliás, o parágrafo da Constituição que embasa toda a nossa aula. O artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal fala que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público responderão pelos danos que seus agentes, agindo nessa qualidade de agente público, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável pelo dano nos casos de dolo ou culpa. Em nenhum momento, esse parágrafo 6 do artigo 37, para quem não sabe, o artigo 37 da Constituição Federal trata da administração pública, que é ao nascedor, a coluna vertebral do direito administrativo ali. Então, em nenhum momento ele falou de ato lícito ou ato ilícito. Logo, é possível que atos lícitos da administração gerem o dever de indenizar. Todo mundo quer exemplo, ok, vou dar um exemplo já batido. Uma prova caiu há muitos anos atrás, que dizia o seguinte: a administração pública de determinada cidade, né, uma administração municipal, ela resolveu, para desafogar o trânsito, criar viadutos, túneis, pontes, para fazer uma malha interna, né, na cidade, um fluxo melhor. Fez várias obras lá de trânsito. Uma dessas obras, um viaduto, ele ficou exatamente na frente de uma oficina mecânica de um cidadão. Essa oficina mecânica, como não podia mais limpar carro, ela veio à falência, né? Ela teve que fechar as portas. Ora, houve um ato lícito da administração. Qual foi o ato lícito? Construir o viaduto. Não é ilícito, ele tinha um plano para melhorar o trânsito da cidade, o interesse público ali envolvido. Então, mesmo atos lícitos podem gerar o dever de indenizar, não é? E acontece isso por quê? Porque, às vezes, um é prejudicado, ou um conjunto finito de pessoas é prejudicada com um ato. Mas o tamanho da população que se beneficia, quando se beneficiaram com esse novo viaduto? Várias pessoas, né? A cidade inteira. Azar do cidadão que ficou lá, né, impedido de exercer a sua atividade. Azar não, porque ele vai entrar numa ação e certamente vai vencer. Essa ação vai ser indenizada pela administração pública. Tudo bem, senhores? Então, existe também a responsabilidade por atos lícitos. Mas aqui, comumente as provas de concurso vão lhe pedir, né, meu amigo, minha amiga que está em casa, é a chamada responsabilidade da administração por atos ilícitos. O que seria a responsabilidade da administração por atos ilícitos? Situações que não estão em conformidade com a legislação, perpetradas por agentes públicos, pessoas agindo nessa qualidade de agente público, que vão acabar, por ação ou omissão, já falar sobre isso, gerando dano a terceiros. Ou seja, nessa hipótese, se vislumbra uma situação em que o Estado, de forma arbitrária, ele
Pode, por exemplo, interditar um estabelecimento comercial que estava cumprindo requisitos legais, o exemplo que eu coloquei aí. Né? Isso é um ato ilícito. Houve arbitrariedade, ilegalidade, e aí é aquela história, se para ato lícito há o dever indenizatório, muito mais também para ato ilícito, obviamente. Tá? Então, senhores, eu apresento aos senhores, né, o cerne da nossa aula de hoje. O cerne da nossa aula de hoje é o parágrafo 6 do artigo 37. Recomendo a você, meu amigo, minha amiga que está me assistindo em casa, que memorize muito bem esse parágrafo 6, veja o que ele significa, porque a partir dele, se você conseguir extrair dele todas as informações que ele tem, você dificilmente vai errar alguma questão de prova de concurso, ou de OAB, que seja, né? E com base nisso. Vamos lá. Parágrafo 6. As pessoas, do artigo 37, obviamente, da Constituição Federal. As pessoas jurídicas de direito público, entidades federativas, entidades autárquicas, entidades fundacionais, empresas públicas, né, de direito público até aí. E as de direito privado, prestadoras de serviço público, agora sim, empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviço público. A exemplo da nossa COSAMPA, aqui do Pará. A COSAMPA é, para quem não sabe, é uma sociedade de economia mista estadual, né? E o que significa isso? Controle acionário na mão do Estado e o resto das ações distribuídas, né, na mão de particulares. Até onde eu soube, até onde eu sei, a COSAMPA ainda não fez essa venda de ações dela. Mas, enfim, ela é uma sociedade de economia mista. E por que ela presta serviço público? Porque o serviço que ela põe à disposição da população é essencial. Então, um dano causado por um agente da COSAMPA no exercício da sua função a um particular ou a vários particulares é um dano indenizável, porque ela entra nessa categoria pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Então, ok, até aqui tudo bem. Responderão pelos danos que seus agentes, atenção, grifem, quem está vendo em casa com a apostila, com a Constituição Federal, grifa lá, nessa qualidade. O agente público que vai causar esse dano a terceiro, ele tem que estar obrigatório, necessariamente, agindo na qualidade de agente público. Daqui a pouco eu vou te falar, ao menos de forma aparente. Existe uma situação concreta, um processo, não sei se vocês sabem, eu sou analista judiciário, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e estou aí há quase 5 anos atuando nas varas de fazenda pública da capital. E nesse manuseio de processo, a gente acaba vendo muita coisa que acaba usando na nossa aula aqui. Por exemplo, esse caso que eu vou te contar. Um diretor de uma autarquia estadual, fora do horário de serviço, porém com o carro da repartição, bebeu e atropelou e matou um pedestre, né? Ora, mas ele não estava agindo nessa qualidade. Ele estava fora do horário de serviço, mas ele estava no carro da repartição. A maioria das pessoas era um cara notório, né? Sabia, ele aparecia muito na televisão, sabia que ele trabalhava, inclusive era o diretor, mandatário dessa autarquia, mesmo fora de serviço. Ele se diz agindo nessa qualidade. Quer outro exemplo? Você que vai ser policial civil, vocês sabem, né? Policial civil, por força do artigo 301 do CPP, tem o dever legal de, mesmo fora de serviço, ter uma arma da corporação, verificando a ocorrência de ilícitos penais, agir. É o dever de agir. Então, eu posso ser policial civil, estou fora do meu horário de serviço, mas vejo uma confusão, um tumulto, um linchamento de alguém. Vou lá e tento apaziguar e, sem querer, minha arma dispara e causa o óbito de alguém. Ah, mas ele estava fora do horário de serviço. Não estava agindo nessa qualidade. Não, mentira. Agiu nessa qualidade, sim. Porque ele estava exercendo o poder de polícia judiciária. Então, agindo nessa qualidade, tem várias, né, acepções. O que mais? Causarem a terceiros. Assegurado o direito de regresso à ação regressiva, que vamos falar com bem propriedade, já no final da nossa aula de hoje, contra o responsável em caso de dolo ou de culpa. Então, esse parágrafo 6, senhores, se eu fosse você, nunca mais na minha vida eu esqueceria dele. Ele embasa toda a nossa matéria, tudo bem? E a partir dele, vamos ver o que é que vai descentralizar para a nossa aula, tá? Muito bem, já vimos ele, né? Vamos aqui continuar aqui sobre a responsabilidade civil. Essa responsabilidade, senhores,
ela se divide em atos comissivos e atos omissivos. Ou seja, tanto por ações do agente público como por omissões, é viável o ajuizamento de uma demanda, né, para que se busque essa indenização. Mas eu já digo de cara aqui para vocês, tá? Vamos combinar, tá? Quando eu falo em responsabilidade civil, muito mais, isso tem estatística, são por ações do que por omissões. Não estou dizendo que não existe omissão que causa dano. Omissão culposa, inclusive, que venha causar dano a terceiro e que gere o dever de indenizar. Mas muito mais a gente sabe que essa responsabilidade acontece quando o agente público pratica atos, do que quando se omite. Mas saiba, de forma comissiva ou omissiva, haverá a possibilidade de responsabilização, ok? Muito bem. Então, Wilson, o que seria essa omissão? A ação eu entendi, né? O tiro, né? Por exemplo, o cara lá da Equatorial Energia, antiga CEL, que é uma concessionária de serviço público, já consertando lá um poste, não conseguiu consertar direito, caiu, né? Deixou escapar lá um cabo de alta tensão, caiu e matou alguém lá embaixo. Ato omissivo. Mas essa omissão, senhores, vai ter duas interpretações para vocês, e essa é uma das partes nevrálgicas da nossa aula de hoje. Como a omissão estatal pode gerar o dever de indenizar. Atenção, dois tipos de omissão, olhem para cá. Omissão específica e omissão genérica. Quando o ente estatal especificamente deveria ter o dever de agir e se omite, falamos em omissão específica. Quando o ente estatal tem o dever genérico de agir e não o faz, a omissão é genérica. Wilson, qual a diferença? Isso vai impactar de quê? No que mais tarde vamos conhecer, vamos apresentar para vocês, a responsabilidade civil objetiva e a responsabilidade civil subjetiva da administração pública. Vamos dar dois exemplos clássicos para vocês. Está aqui, ó. Eu coloquei um aí. Quando o agente público omisso tem o dever legal de praticar um determinado ato, mas não o faz, está incorrendo ele numa omissão específica. É o caso aí de um agente salva-vidas, está lá na praia, né? E vê alguém morrendo afogado, está conversando com alguém aqui, que se dane, não é meu parente, como diz o outro, né? Deixa ele morrer. Naquele momento, como ele era salva-vidas, estava ali exatamente para aquela circunstância, eu posso dizer, sem medo de errar, que houve uma omissão específica. Ele especificamente com o dever de guarda da vida daquela pessoa, daí o nome salva-vidas, ele se omitiu. Então, a omissão específica estatal, que vai gerar um dano e que vai ser indenizável. Por outro lado, a omissão genérica é bem diferente. Nela, o Estado tem apenas um dever genérico de agir. Se eu sou assaltado, né, saio aqui na rua de casa, sou assaltado, Deus o livre guarde. Ora, o Estado tem o dever de prover a segurança pública. O nome é segurança pública. Se eu quisesse não ser assaltado, contrataria um serviço de segurança privada para mim. Tem muita gente que faz isso. Então, ali se trata de uma omissão genérica, em que o Estado deveria agir de forma genérica e não agiu. E eu sofri um prejuízo. Posso até ajuizar uma ação contra o Estado, mas já saibam logo de cara. Não será responsabilidade objetiva, será responsabilidade subjetiva. Eu terei de provar, senhores, a falha, atenção, me escutem, falha do serviço, fail, né? Service fail. Então, nesse caso, a omissão genérica, diferentemente da específica, ela gerará o dever de indenizar, mas na forma subjetiva, ok? Terá que ser provada a falha do serviço. Tudo bem, senhores? Até aqui? É isso que estamos estudando, tá? Vamos lá. Outra coisa importante é isso. O Estado, né, acabei de falar, o agente estatal sempre terá que estar atuando na qualidade de agente estatal. Você acabou de falar, mas vamos dar alguns exemplos. Vamos lá. Eu sou policial, né? E aí chego em casa com a arma da corporação, brigo com a minha esposa e, Deus o livre guarde,
dou 3 tiros e mato-a. Wilson, ele agiu na qualidade de administração pública? Não. O motivo desse crime foi o ciúme, por exemplo, ou discussões de família, né? E aí não haverá responsabilização estatal. Por outro lado, o policial, né, está, aquele exemplo que eu te dei, está na rua, vê um tumulto, não está de serviço e mata alguém, mesmo sem querer. Haverá responsabilidade estatal. Então, tem que haver, pelo menos a aparência, a chamada, já ouviram falar disso, teoria do agente de fato, né? Pelo menos a aparência daquele cidadão ali que ele está atuando em prol, em nome do serviço público, ok? Isso é importante também. Então, outro dispositivo importante aqui, outra coisa importante que a doutrina traz, é a chamada teoria do risco administrativo e teoria do risco integral. A teoria do risco administrativo, acabamos de ver. Ela está materializada no artigo 37, parágrafo 6º, que acabamos de ler da Constituição Federal. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado responderão pelos danos que seus agentes, agindo nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurar direito de regresso nos casos de dolo ou culpa contra o responsável, é claro. Isso, senhores, é a teoria do risco administrativo. Não pensem, entretanto, que essa teoria chegou prontinha como ela é hoje. Até chegar aqui, meus amigos, houveram várias fases que datam aí da Idade Média. Houve um tempo na Idade Média que, se o Estado te causasse um prejuízo, né, azar o seu. O rei não pode errar. O nome dessa teoria é The King Can Do No Wrong. O rei não erra. Era chamada teoria da irresponsabilidade. Irresponsabilidade. Ficou para trás. Depois de muitas outras teorias, chegou-se aqui, se utiliza aqui no Brasil, a chamada teoria do risco administrativo, que é essa do artigo 37, parágrafo 6º. Existe outra teoria, também aceita aqui no ordenamento jurídico brasileiro, também com fulcro na Constituição Federal. Entretanto, há uma gritante diferença entre a teoria do risco administrativo e a chamada teoria do risco integral. A teoria do risco integral, ela parte do pressuposto que algumas atividades, no caso 2 atividades, têm uma relevância tão importante, mas tão importante, o Estado não pode falhar nunca com elas, que qualquer falhazinha que cause prejuízo a alguém, mesmo, senhores, atenção, mesmo que o Estado tenha feito tudo correto, o Estado que eu digo, tudo bem, entes federativos, entes administrativos, haverá o dever de indenizar. A chamada teoria do risco integral é caracterizada, atenção, pela não aceitação dos chamados excludentes de responsabilidade estatal. Os excludentes de responsabilidade estatal, vou já te apresentar, são 1, caso fortuito, força maior, e 2, culpa exclusiva da vítima. Na teoria do risco administrativo se aceita. Na teoria do risco integral, não. Eu vou te dar 2 exemplos para tu materializar o que eu estou falando. Imagine você que uma estrada federal está em reformas. O DENIT, muito cauteloso, colocou vários cones, placas dizendo que tem um abismo ali na frente, colocou sinaleiros, ou seja, se desincumbiu do dever de tomar todas as atitudes para que não acontecesse um acidente, fez um desvio, inclusive. Um cidadão, né, esse cidadão agindo de forma negligente, passa em cima dos cones, ignora as luminárias, não vai pelo desvio, cai no buraco que estava em obra de estrada, vai lá e morre. Né? Ora, como nesse caso trata-se da teoria do risco administrativo e ela admite as chamadas excludentes de ilicitude, ao contrário da outra, que a gente vai já ver, o Estado, a União Federal, pode alegar, olha, ele morreu sim, realmente, mas foi culpa exclusiva da vítima. Por quê? Nós, da União Federal, fizemos tudo o que podíamos, através do DENIT, para sinalizar o local, fizemos um desvio, e o cara foi ré e morreu. É muito capaz que o magistrado que vai julgar essa causa aceite esta excludente e isente a União do dever indenizatório. Por quê? Trabalhou-se a teoria do risco administrativo, que admite essas 2 excludentes. Culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior.
Ao contrário da teoria do risco integral. Tem uma questão interessante da FGV, né, já caiu várias vezes em prova, que a União Federal tem uma usina nuclear, e essa atividades nucleares é uma das duas hipóteses da chamada teoria do risco integral, ok? Ela tem a usina de Angra e ela toma todas as precauções de segurança, tudo dentro das normas, inclusive os funcionários dessa usina são bem treinados, tudo. Só que houve uma enchente no rio que alagou a usina, superaqueceu o reator e expeliu gases tóxicos na atmosfera. Eu vejo aí as duas hipóteses da teoria do risco integral: atividades nucleares e danos ambientais. Nesse caso agora, por mais que o ente estatal, a União Federal, tenha tomado todas as precauções para que não acontecesse nenhum acidente nuclear, infelizmente houve aí uma força maior. E através dessa força maior, houve este prejuízo para muita gente da comunidade. Conclusão, o que é que acontece? Haverá o dever de indenizar com base na teoria do risco integral. Então, só para sintetizar, teoria do risco administrativo, teoria do risco integral. A diferença entre as duas: na primeira se admite as duas excludentes de responsabilidade e já na segunda não se admite. Ok? Isso é importante, né, para você ver como é que se trabalha, né, hoje em dia. Aí a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, né? Quando a vítima concorre diretamente, aliás, só ocorreu o dano por culpa exclusiva da vítima, né? O cara se jogou na frente de um carro da repartição, estava em serviço, culpa exclusiva da vítima, tá? O detalhe é o seguinte: quando a gente fala em atenuantes, ou excludentes, perdão, e quando a gente chega na parte do caso fortuito ou força maior, tem um detalhe aí que a doutrina e a jurisprudência têm consagrado. Quando se fala em caso fortuito, senhores, eu acho que vocês estão conseguindo me ver? Deixa eu só, desculpem, gente, não sei se está aparecendo. Só me confirmem no chat, porque apagou a minha câmera aqui. Só me confirmem por obséquio no chat de vocês se realmente está aparecendo aí a minha imagem. Está aparecendo? Só me confirmem, por favor, tá, gente? Confirmem. Não está aparecendo, não é? Não sei se queimou a câmera. Deixa eu colocar novamente aqui. Pronto. Apareceu agora? Agora apareceu? Beleza? Já. Foi um problema aqui. Me desculpem a interrupção. Vamos continuar. Essa aula é muito importante, a gente não pode parar, tá? O detalhe, quando se trata de caso fortuito ou força maior, é até engraçado, né? Eu não sou muito fã, confesso para vocês, de direito civil, né? Sempre tive problema na faculdade quando passava a parte de direitos reais, obrigações. Mas a parte geral do direito civil 1, eu gostava. E no direito civil 1, às vezes, alguns doutrinadores, eles dão uma definição de caso fortuito e força maior invertida. Para a maioria da doutrina, senhores, caso fortuito, ação humana que vai gerar depois um prejuízo. E força maior, fenômenos da natureza, não é? Eventos imprevisíveis, extraordinários, que causem danos. Nesse um ou outro caso, há o dever de indenizar da administração. Mas tem um pequeno detalhe. Imagina o senhor e a senhora que está me assistindo, que colocou o seu carro do lado de um canal, aí no mês de fevereiro, aqui na linha do Pará. Chove pouco em fevereiro, né? 2 gotas d'água só em fevereiro cai. Março também. E aí, por conta da prefeitura não limpar os bueiros, não limpar os canais, isso também é ficção, é difícil de acontecer, né? Não limpou os canais, houve uma chuva abrupta, engraçado, toda a vida vê alguém, quando acontece essa chuva de alagamento, vê alguém da prefeitura falar que foi surpreendido pelas chuvas enormes, já perceberam isso? Em março, nossa, estamos surpresos com tanta chuva em março. É verdade. Houve um aumento do nível de água desse canal e o carro da pessoa é levado, arrastado. Aí a prefeitura, não, força maior, evento imprevisível, não é? Esse horror de chuva no mês de março, negativo. Atenção, senhores. Quando a administração pública tem por obrigação evitar que o prejuízo venha a acontecer decorrente de força maior, ela não vai poder, mesmo dentro da teoria do risco administrativo, ela não tem como alegar a força maior.
ela só pode alegar força maior, exemplo, olha, um terremoto, realmente um fenômeno natural. Olha, uma enchente no rio Guamá que nunca aconteceu. O rio Guamá subiu 30 metros, alagou Belém inteira. Aí sim, força maior. Mas quando a administração pública tem o dever de agir para evitar o resultado, né, nefasto, danoso, e não o faz, está caracterizada, né, está descaracterizada, perdão, a força maior. Tá? Então, atente-se nisso. Nem sempre há como se aplicar a força maior. Tá? Vamos direto aqui. Muito bem, teoria do risco integral eu já falei. Vamos só relembrar as hipóteses. Está aqui, ó. Para quem quer lembrar, para quem quer ficar na lei, o artigo 21 da Constituição Federal, lembram que é o artigo 21? Fala das competências de cada ente, União, né? São competências privativas da União, Estado, né? O artigo 21, inciso 23, fala o seguinte: compete à União Federal explorar os serviços de instalações nucleares. Isso é muito perigoso, gente. O país, rapidamente, o país que bem souber, se livra dessa desgraça de energia nuclear. Quem já assistiu Chernobyl sabe do que eu estou falando. Quem conhece, eu vou contar para os que não conhecem aqui, o caso do Césio 137 lá em Goiânia, em 1987, sabe do que eu estou falando. Né? Então, compete à União explorar os serviços de instalação nuclear de qualquer natureza, exercer o monopólio estatal sobre pesquisa, lavra, enriquecimento, reprocessamento, industrialização e o comércio de minérios nucleares. Se hoje a radioatividade é uma coisa tão séria que um elemento radioativo leva, às vezes, 500 anos para parar de ter efeito. E o que isso acontece com a pessoa? Alterações genéticas, deformidades, todo mundo morre na hora. Lá no caso da Chernobyl, quem assistiu vê. Os caras que, na hora que explodiu o reator nuclear, tiveram contato perto, nem tão perto às vezes, todos morreram quase que poucos dias depois. Como? As células foram se desfazendo, porque os elementos radioativos penetram no corpo da pessoa e vão matando aos poucos. Isso é o pior. Dolorosamente as células da pessoa. O Césio 127 lá em Goiânia foi uma clínica que fechou, uma clínica de radiologia, e deixou lá um aparelho exposto, um aparelho de ultrassom, de raio-x, na verdade. Alguém passou, um dono de um ferroviário passou, quebrou, viu lá que tinha aquele material azul, parecia sabão longo, e aí, brilhante, achou lindo, começou a passar no rosto, levou para casa, passou na mulher, passou na filha. Resultado, todo mundo enterrado em caixão de chumbo. Para quem não sabe, o chumbo impede a propagação da radiação. Então, qualquer dano nuclear, pela seriedade que tem o assunto, pelo dano realmente enorme que traz, é passível, né, de indenização com base na teoria do risco integral. É aquele caso da usina que eu falei agora há pouco. Tá? Outro importante também, a segunda, é a responsabilidade por dano ambiental. Olha aí, ó. Lembra da barragem de Brumadinho no passado, né? Que coisa horrível. Aquilo ali, óbvio, a Vale é responsabilizada civilmente. Mas não só ela, não só a Vale. O Estado de Minas, que autorizou, sob protesto de ambientalistas, autorizou a implementação daquele projeto. A União Federal, porque não fiscalizou. E aí está a grande, né, causa da União ser responsabilizada. Não houve uma fiscalização adequada. Se tivesse havido, teriam verificado que aquela barragem, estava para romper. E teriam cansado, tirado as pessoas dali. Não fizeram a contento. Olha o rumo, gente, até hoje não acharam o total de pessoas que faleceram ali. Né? Então, dano ambiental, atividades nucleares, é a teoria do risco integral. O que caracteriza, vamos lá, não se admitem aqui as excludentes de responsabilidade estatal. Tudo bem, senhores estão gostando? Espero que estejam gostando, tá? Muito bem. Agora, eu tenho que falar para vocês de uma coisa chamada responsabilidade objetiva do Estado. Esta responsabilidade, com base na teoria do risco administrativo, ela se subdivide em objetiva e subjetiva. O que é a responsabilidade objetiva? Numa ação judicial, a pessoa que foi lesada com uma ação ou omissão do Estado não precisa comprovar o elemento subjetivo, o dolo ou a culpa. Basta que ela prove o dano que ela teve, basta que ela prove o liame causal ou nexo de causalidade entre esse dano e a conduta do agente público estatal. Se ela conseguir provar isso em juízo,
haverá condenação do ente estatal a indenizar. E digo para os senhores, eu trabalho na vara da Fazenda Pública, essa indenização nem sempre é baixa, né? Demora às vezes, né? Tem uma causa lá no trabalho, que foi uma senhora, esse caso aí, né? A gente fala muito de exemplos hoje. Uma senhora que foi um cirurgião plástico, vaidosa, né? Como toda mulher deve ser vaidosa, e acertou com ele uma cirurgia para lipoaspiração, redução, não sei como é, né? Enfim, ele falou o seguinte: olha, eu também sou médico do Estado, médico público. Vamos fazer essa cirurgia lá no hospital público? Lá tem UTI, qualquer problema. Conclusão, senhores, fez lá, ficou horrível, vi as fotos do processo, meu Deus do céu. Ainda fez mais 5 poucas cirurgias para tentar ajeitar, e cada vez que ele fazia a cirurgia, o que acontecia? Piorava a situação dela. Nesse caso, senhores, há uma responsabilidade estatal objetiva. Ela não vai querer saber se o médico agiu com dolo, porque não gostava dela, ou se o médico é negligente, imprudente, imperito. Não. Ela vai mostrar o dano que ela teve, foi isso que ela fez no processo. Mostrar que a conduta que derivou, da qual derivou esse dano, foi uma conduta de um agente público agindo nessa qualidade. Mas ele estava fazendo em particular. Mas ele estava no hospital público. Lembra da teoria da aparência que eu falei para vocês? O agente público, pelo menos de forma aparente, tem que estar agindo nessa qualidade de agente público para que se enseje, né, esse dano. Então aí a responsabilidade objetiva. Não se perquire nessa ação dolo ou culpa. Diferentemente da responsabilidade subjetiva que a gente vê já, tá? Não se vai dizer que a administração pública errou, porque se o agente agiu de forma dolosa, não importa. Será objetiva na medida que, atenção, e é uma dica que eu te dou. Mas como é que eu sei se a responsabilidade é objetiva ou subjetiva na questão? Olha para cá. Você tem que se fazer 3 perguntas básicas. Primeira pergunta: o dano sofrido pela vítima, vamos chamar de vítima, decorrente de uma ação ou omissão estatal, ele é direto e imediato à ação ou omissão do agente? Sim. Segunda pergunta: esse agente agiu na qualidade, pelo menos aparente, de agente público? Sim, agiu. E a terceira e última pergunta: esse agente que agiu está vinculado a uma pessoa jurídica de direito público ou uma pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público? Sim. Então, meu irmão, acabou. Já está feito o tripé da responsabilidade estatal objetiva. Nessa ação judicial que vai correr, não se quer saber dolo ou culpa. O dano foi direto e imediato. A ação estatal, o agente agia nessa qualidade, pelo menos de forma aparente. E a pessoa a qual esse agente era vinculado é uma pessoa jurídica de direito público ou uma pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Senhores, então, atenção, vocês sabem o que é isso? A subsunção do fato à norma constitucional prevista no artigo 37, parágrafo 6º. Haverá responsabilidade estatal e, pior, para o Estado, na modalidade objetiva. Vai demorar, né? Não quero desanimar vocês, tá, gente? Eu trabalho na justiça. Também não quero que me chamem, né? Você não trabalha, professor. Não é assim, não. O acúmulo de processos faz com que demore, às vezes, as causas. Vocês sabem que o Estado recorre de tudo. Nós estamos pagando lá, o Estado está pagando agora, causas que começaram em 1997, não é? Teve toda a fase de conhecimento, foi a sentença, foi para o tribunal confirmou, voltou, entrou em fase de execução, e aí entra embargos, né? Estou falando com bacharéis em direito, né? Ou advogados em si, sabe o que é embargo da execução? Isso demora para sair. Mas quando sai é corrigido, isso que é bom, a grana, uma bolada. Então, isso é que é a responsabilidade objetiva do Estado, ok? E aí, senhores, também tem outras situações que justificam, né? Que configuram a responsabilidade objetiva. Por que eu faço isso nesse momento da aula? Porque aqui o aluno tem que verificar se também vai encaixar, além daquele tripé, se também há... Por que a responsabilidade objetiva? Olha aí. Primeiro, fundamento justificador, né? O
O fundamento justificador da responsabilidade objetiva do Estado é o princípio, atenção, senhores, da igualdade dos ônus e encargos sociais. O que significa isso? Eu, você que está me assistindo, somos usuários do serviço público. Ou pelo menos, alguns serviços que a gente não usa, pelo menos estão postos à nossa disposição, não é? Ah, Wilson, eu nunca usei o hospital público, mas o dia que o senhor precisar, está lá para o senhor usar. Ah, Wilson, eu não frequentei a escola pública, mas se você quiser colocar o seu filho lá, se apertar a grana, você vai colocar. Então, a responsabilidade objetiva parte do fundamento de que, como toda uma sociedade é beneficiária do serviço público, na hora que uma pessoa sofre um prejuízo dada a prestação desse serviço público, nada mais natural que todos os outros que estão beneficiários se cotizarem, né? Como diz outro, fizerem uma vaquinha, entre aspas, né? Para pagar este prejuízo. Já que quem arca, né? Quem tem o bônus arca com o ônus, é um pressuposto da responsabilidade objetiva. Todos nós somos usuários. E todos nós temos que pagar quando um sofre prejuízo. Afinal de contas, de onde é que vocês acham que o Estado tira dinheiro para pagar essas indenizações? Do erário. Depois o Estado, vamos falar disso daqui a pouco, tem a seu dispor a chamada ação regressiva contra o agente. Mas, por primeiro, o Estado vai pagar aquela pessoa. Isso aí é a distribuição dos encargos, princípio da igualdade. É o primeiro fundamento justificador. O segundo aí, atenção, já falamos sobre isso. A responsabilidade objetiva do Estado abrange danos resultantes de atos lícitos, regulares ou legais, e também os atos ilícitos, irregulares ou ilegais. Como eu já expliquei isso, vou até passar, né? Eu acho que já está até enjoado, vocês já sabem disso aí. Outro interessante é esse número 4 aí, ó. Acho que até pulou o terceiro, mas não tem problema, ó, tá? Para que o Estado possa ser responsabilizado, também já falei isso, é necessário que o agente haja nessa condição. Senão, não haverá. O que é que vai faltar? Dano, indenização, nexo causal. Esse nexo causal não vai haver. Se ele não estiver, repito, pelo menos de forma aparente, exercendo a função pública, não haverá responsabilidade estatal. É outro fundamento da responsabilidade objetiva. Vamos mais algum? Vamos lá. Ah, o terceiro estava aí, eu não me acostumei muito, desculpa, tá? No caso de omissões, atenção aí que eu queria chegar. No caso das chamadas omissões impróprias do poder público, não é possível a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva. Vamos a um caso que aconteceu com um professor, já contei em sala de aula, né? Esse caso é um caso meu, que eu não quis acessar a justiça porque eu sabia que não era o caso de responsabilidade objetiva. Eu ia ter que provar a falha do serviço, né? O famoso service fail. Como foi essa causa, né? Eu tinha um Peugeotzinho, foi o meu primeiro carro, até depois que eu entrei no serviço público, comprei um Peugeot 206. E ia com a minha, à época, uma namorada, né? Para Fortaleza, saí de Belém aqui de 5 da manhã, feliz da vida, meu carro novo para Fortaleza. E gosto de pisar um pouquinho na estrada, pisei. Já estava com 150, 160, e a estrada perfeita, BR-316, aqui que vai até o Maranhão, né? E já estava perto da divisa do Pará com o Maranhão. Mas estava no tapete. Dia céu claro, sol, né? Falei, que beleza, eu vou meter o pé. Quero chegar cedo em Fortaleza. Vai para a praia ainda de noite. O que é que acontece? Do nada, senhores, aos 30 metros, aparece uma cratera. Uma cratera que a administração pública, não sei por que, não fechou. Não sei se essa cratera foi causada pela própria administração ou pelo próprio desgaste. Não acredito no desgaste da pista, estava muito bom. Conclusão, freiei, né? Eu freiei não, coloquei em ponto morto, rezei, falei só para a moça que estava comigo, se segure. Vamos embora, tão forte, mas tão forte, que os 2 pneus dianteiros do carro explodiram. As rodas dianteiras empenaram. O carro voltou rebocado, não terminei a viagem, nem saí do Pará. O carro voltou rebocado para Belém. Isso aí, senhores, é a falha do serviço. Eu sabia, eu não entrei na justiça. Por quê? Porque eu sabia que nesse caso é a omissão imprópria, a omissão genérica que me referi agora há pouco aos senhores.
A omissão genérica é a falha do serviço. A responsabilidade, nesse caso, não será objetiva, será subjetiva. Deu para entender? Tá? Outro importante aí, já coloquei o quarto, vamos pular aqui. Esse quinto também é palpitante, tá? Vamos lá. A responsabilidade objetiva é o regime praticado aos atos dos agentes de pessoas jurídicas de direito público, União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas de direito público. E de direito privado, prestadora de serviço público. Senhores, qualquer concessionária, faremos uma live aí para frente, se o tempo assim permitir, sobre serviços públicos. Qualquer concessionária de serviço público é uma prestadora de serviço público. E você tem que entender as concessionárias, né, permissionárias ou autorizatárias, entendam como o próprio Estado ali. É uma empresa privada, entretanto, que está exercendo uma função estatal. Portanto, naquele momento, é um agente público. Também ela pode ser penalizada com base na responsabilidade objetiva. O que é que eu tenho que analisar? Vamos lá, o tripé. Para ser objetiva, dano direto e imediato à vítima por ação ou omissão própria do agente público. O agente público agir nessa qualidade, pelo menos aparentemente, e a pessoa jurídica está aí, ó. O que diz o quinto. De direito público ou de direito privado. Prestadora de serviço público. Nesses casos, responsabilidade objetiva. Nos demais, aí vai depender de cada caso. Tudo bem? E a última, aqui, sobre a responsabilidade objetiva. Atenção para essa, hein? Questão do SEBRASP do ano passado. Não é? Caiu no ano passado esta orientação aí da doutrina. No caso da doutrina, não. Isso é a jurisprudência, que já foi decidido tantas vezes que virou doutrina. Tá? No caso de pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, a responsabilidade objetiva é aplicada tanto em relação aos danos causados aos usuários daquele serviço, como também aos não usuários. É claro, o parágrafo 6 do 37 não fala em usuário e não usuário. O que ele fala é que a conduta do agente tem que causar esse prejuízo. Então, vejam vocês, eu estou dentro do ônibus aqui em Belém, ônibus correndo na chuva, de derrapa, bate um muro, eu me machuco dentro do ônibus e ainda mata um pedestre. Ora, eu sou usuário, responsabilidade, né, objetiva. O cidadão que morreu não é usuário, estava no lugar errado na hora errada, mas como se chama o nome da matéria? Responsabilidade extracontratual. E mesmo ele não sendo usuário do serviço público, senhores, haverá o dever da concessionária de ônibus, né, a empresa do ônibus, em indenizar, mesmo não sendo usuário do serviço. Tudo bem, senhores? Tranquilo? Bem, deixa eu só, vamos lá, pegar a segunda etapa aqui da nossa aula, tá? Deixa eu só pegar aqui, já acabou o primeiro slide, tá? Vou pegar o segundo slide e já vamos continuar aqui, tá? Só colocar aqui, apresentar agora uma janela, a segunda parte do nosso slide. Espera aí, coloca aqui. A segunda parte fala também sobre isso, tudo bem? E o que é que fala esta segunda parte aqui da nossa aula? A responsabilidade subjetiva. Vimos agora há pouco os critérios para se aferir a responsabilidade objetiva. Quando agora vamos falar, deixa eu ver só para eu colocar esse slide aqui, senhores, rapidamente, me perdoem, né, até a demora, deixa eu ver se eu consigo colocar. Vamos falar agora da responsabilidade chamada subjetiva. Espera aí, vou colocar bem aqui. Pronto. Agora sim, eu venho para cá, apresentar uma janela. Deixa eu ver se já... segunda parte. Pronto. Então, senhores, a subjetiva é o contrário. Na responsabilidade subjetiva, o que se vai aferir é o dano estatal mais decorrente de uma omissão porque o serviço falhou. Isso eu fui assaltado. Isso caiu uma árvore no meu carro. Ali é uma omissão imprópria. Neste caso, há responsabilidade estatal, mas não na modalidade objetiva. Repito, responsabilidade subjetiva, falha do serviço. O serviço era ruim e falhou. Por conta disso, haverá
a indenização, mas vai ser um pouquinho mais difícil para o autor da ação. Ele vai ter que comprovar a negligência estatal na falha do serviço. Tá? Essa foi a responsabilidade subjetiva. Vamos adiante um pouquinho. Começar a falar da ação de reparação do dano. Já conhecemos as responsabilidades, como elas funcionam, e agora vamos falar da ação. Uma parte da doutrina aí, bem pequena, ela entende que não é possível uma composição amigável. Ela entende ela tem esse entendimento por quê? Ela fala em interesse público, em indisponibilidade do interesse público. Não é a mesma coisa eu bater no seu carro, meu carro atropelar, bater o seu, causar um dano no seu, chegarmos numa audiência, fazemos um acordo. Essa parte da doutrina diz isso. Porque os bens envolvidos aqui são de interesse público. Então, uma parte pequena, já ultrapassada da doutrina, diz que não cabe composição amigável. Hoje, a mais moderna doutrina diz que sim. Ora, se o Estado causou um dano à minha pessoa, moral, estético, material, né? E há o dever de indenizar, e o Estado prefere que essa ação não seja ajuizada, ele me chama. Quanto é que seu prejuízo foi? 10 mil. O senhor quer 5 mil para não entrar com a ação? Pode fazer. Pode fazer. Mas, senhores, apesar da doutrina admitir, é quase impossível isso acontecer. 13 anos no serviço público eu tenho, já indo para 13 anos agora em agosto. Nunca vi, antes da ação, o Estado ir lá indenizar. Não vi ainda. Né? O Estado prefere a segunda via, a via litigiosa, né? A ação de indenização. E é essa ação que sobre ela vamos falar agora. Primeira coisa interessante sobre ela, a titularidade do lesado ou de seus sucessores quando houver o falecimento. Né? Segunda coisa importante, contra quem entrar. Por algum tempo, o Superior Tribunal de Justiça, né? Existem muitas decisões assim da jurisprudência, isso é interessante. Meu amigo, minha amiga que vai fazer cargo de delegado, jurisprudência é tudo, né? E principalmente do STJ. Uma parte do STJ diz que como eu era titular da ação, eu poderia mover ação contra o próprio ente estatal, o Wilson contra o Estado do Pará, o Wilson contra a União Federal, o Wilson contra o município, o Wilson contra a autarquia. Eu também podia mover a ação apenas contra o agente público que me causou o dano. O Wilson contra o João, policial civil, que causou um dano porque deu um tiro no Wilson. Também o STJ aceitava isso aí. E a última, poderia colocar os dois. O ente estatal, no que conhecemos como litisconsórcio passivo facultativo, o ente estatal e o agente público. Senhores, está superada esta tese jurisprudencial e doutrinária, ok? Hoje, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, tá aí, ó. Grifei para vocês. Atualmente, o entendimento é de que o lesado somente pode, atenção, isso é questão de prova, se voltar contra o ente estatal. E aqui o ente estatal é a pessoa jurídica de direito público e também a pessoa jurídica de direito privado que presta o serviço público. Contra o ente estatal, não podendo fazê-lo contra o agente público. Depois que o Estado perder, aí sim ele vai ter à sua disposição a ação regressiva. E aí entra o que chamamos princípio da dupla garantia. Anote, grife, no nível de prova que você vai fazer, o examinador, principalmente se for o SEBRASP, ele pode te pedir o que é o princípio da dupla garantia. É uma garantia para a vítima de que se ela entrar contra o Estado é mais fácil ela receber, às vezes as indenizações são bilionárias, tá? Então é mais fácil o Estado ter dinheiro para pagar do que o agente público. É óbvio, né? É a primeira garantia para a vítima. E também acaba sendo uma garantia para o agressor, para o agente público. Por quê? O agente público também tem a garantia de que ele só vai ser chamado a indenizar depois que houver a condenação transitada em julgado do ente público. E aí, amigo, ele vai ser obrigado a indenizar. Tudo bem? Então, são duas garantias, para a vítima e para o agente público. Então, esse é o entendimento consagrado do STF, é o que se aceita hoje, somente contra o ente estatal, é que essa ação de indenização pode ser intentada. Tudo bem, senhores? Prescrição, não é? Eu digo sempre para os meus alunos,
a questão de prescrição, tanto no direito penal, que vocês devem, estamos fazendo revisão para delegado, né? Vocês devem estar muito atentos aí à parte da prescrição, porque sempre a prescrição cai. No nosso caso aqui, é simples. A regra, atenção, olhem para o professor, a regra é que ocorrido o fato ilícito, por ação ou omissão do agente, não importa, da data do fato que gerou, né, esse dano, ou fato lícito, né, já vimos de ilícito ou lícito, 5 anos terá esta vítima para ajuizar e ver distribuída uma ação contra o ente estatal a qual se vincula o agente público que causou esse dano. Primeiramente, só valia para pessoas jurídicas de direito público, autarquias, fundações públicas e os entes federativos. Depois, houve uma nova lei e estendeu para todo mundo. Ou seja, a concessionária de energia elétrica que causam dano a um consumidor, este consumidor, com base na teoria do risco administrativo, terá 5 anos a partir da data do fato para entrar com essa ação. Passou 5 anos, senhores, resta prescrito o direito de ingressar com esta demanda da vítima, tá? Agora, senhores, tem sempre, como eu digo sempre, cuidado, no direito, não é? Sempre tem as exceções. Wilson, tem alguma exceção em que esse prazo de 5 anos ele é modificado, o termo inicial dele? Já falamos, a regra é que termo inicial seja a data do ilícito ou do lícito que causou prejuízo. Mas em determinados casos, nem sempre é assim. Eu vou pegar um exemplo aqui que a doutrina traz, de uma militar da Marinha. Ela sofreu no exercício da função, caiu num instante em cima do braço dela toda, né? E aí, senhores, ela ficou com o braço imobilizado, fazendo fisioterapia por muito tempo, por anos fazendo fisioterapia. E o braço não voltava ao normal. Depois de 6 anos de fisioterapia, houve um laudo médico oficial dizendo que, olha, a senhora está com o seu membro definitivamente inválido. Olha que coisa triste, não é? Ela me pergunta, Wilson, a responsabilidade estatal é tanto com as pessoas que não fazem parte da administração, ela vale também para a administração pública? Claro que vale, sim. Se a administração tem responsabilidade com quem está lá fora, com quem está dentro, obviamente que tem que ter. E o que aconteceu? Esta moça foi entrar com uma ação, não é? E a primeira coisa que a União Federal alegou, a prescrição. Não, já faz mais de 5 anos que ocorreu esse fato. E é o caso que foi parar no Supremo. E o Supremo, em decisão maravilhosa, disse o seguinte: o termo inicial está aí, ó. O termo inicial, ou seja, o termo aquor, para a contagem do prazo prescricional, não é, nesse caso, a data do acidente, estaria prescrito. Mas, atenção, aquela data na qual a vítima teve a inequívoca ciência de sua invalidez e até onde essa incapacidade a trouxe para ela. Ó, parabéns para o STF. Está muito criticado o STF, né? Mas parabéns para essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Ela só vai começar a correr a prescrição da data em que a pessoa teve ciência de que, graças àquele acidente, ela nunca mais ia poder ter a mobilidade anterior no seu braço. Então, poderia se passar 10 anos até a emissão desse laudo. A partir da emissão da ciência da vítima, é que começaria a contar, a correr a nossa prescrição. Perfeito, Supremo, né? Uma decisão aí histórica do Supremo Tribunal Federal, tá? Então, muito cuidado, ter essa exceçãozinha para você, tá? Ainda tem mais um detalhe, né? Eu chamo sempre na visão, eu gosto de trazer jurisprudência, tá? Professor que trabalha administrativo, principalmente a responsabilidade civil da administração, sem jurisprudência é muito temerário, tá? Olha isso daí. Quando a ação de indenização decorre de dano gerado por ilícito penal praticado por um agente estatal, o prazo prescricional somente tem início a partir do trânsito em julgado. Outra coisa interessante sobre a ação, e aqui eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso,
estamos só entre bacharéis em direito ou advogados aqui, é a impossibilidade, atenção, da chamada denunciação à lide. O que é a denunciação à lide? Quando eu sou ajuizado, eu digo, não, foi eu, mas foi ele também. Coloca ele como polo passivo, como réu. Aqui, ó, não. Quando eu entro com uma ação contra o Estado para buscar uma indenização, o Estado não pode, até pela orientação do STF, ele não pode denunciar a lide o agente causador do dano. O juiz não pode aceitar isso. Por quê? Porque inicialmente é o Estado quem vai indenizar. Ele, repito mais uma vez, pela terceira vez, só tem a seu dispor a ação regressiva contra esse agente causador. E aí sim ele pode entrar. Então, ele não pode denunciar, é impossível chamar para o polo passivo, não é, este agente. E aí um aluno, uma vez, numa aula, fez uma pergunta maravilhosa para mim, né, com relação a isso. Wilson, se eu quiser entrar com a ação, eu entro com a minha peça inicial e coloco como réu o Estado do Pará e o policial militar que me causou esse dano. O que o juiz deve fazer? Aí ele falou, letra A, né? Não falou assim. Ele falou, Wilson, o juiz manda citar normalmente os dois réus? 2. O juiz manda emendar a inicial para excluir do polo passivo, já que equivale é a jurisprudência do Supremo que diz que isso tem que ser contra o ente estatal. Ele manda excluir, ele manda emendar. 3. Ele exclui na marra o agente estatal. Senhores, ele manda citar. Sabe por quê? Nesse momento inicial, vejam, é a petição inicial e a citação. Nesse momento inicial, o juiz não pode escolher quem vai ser réu na causa. Ele manda citar. E o réu, pessoa física, o policial militar, que trate de trazer a tese do Supremo para ele excluir. Mesmo se ele não trouxer, o juiz vai excluir da lide, né, na hora do saneamento do processo. Tá? Então, não cabe esse chamamento, essa denunciação à lide da pessoa física, tudo com base, né, no que decide o Supremo Tribunal Federal. Tá? O STF segue, só para a gente fechar isso aí, consolidar, o STF segue a corrente segunda a qual? Não é possível a denunciação à lide do servidor, devendo o Estado manejar a ação regressiva autônoma. Depois, quando é que entra com essa ação regressiva autônoma? Depois que o Estado for condenado, transitou em julgado, o primeiro dia do trânsito em julgado. É o prazo prescricional agora para o Estado ingressar com a regressiva contra o servidor. Tudo bem? Muito bem. O STJ tem um entendimento diferente, mas o que vale é do STF. E os acréscimos moratórios dessa condenação, os juros, senhores? Essas condenações, como passam anos para serem pagas, os juros, o valor cresce. Essa senhora aí, dessa questão do médico que operou a barriga dela, já está em mais de 600 mil essa condenação. Vai demorar para ela receber, né? Vai para precatório e tal, mas ela vai receber, né? Por quê? Olha aí, como é que é calcular? O STJ editou essa súmula, disse o seguinte, súmula 43 do STJ, incide a correção monetária sobre a dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. No dia que esta senhora teve o efetivo prejuízo, né, a partir dali, correção monetária até a data em que o Estado efetivamente vai pagar este prejuízo, que é importante isso aí também. Vamos ver outra interessante também do STJ, agora a súmula 632, né? Quando se trata de dano moral, o entendimento é um pouquinho diferente. Diz o STJ, através da súmula 362, que a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. O que é o arbitramento do dano moral? Na sentença, no dispositivo, o juiz julgando lá, condenando ao valor de dano moral. A partir dali, e não do ajuizamento da ação, ok? É que começa a contar a correção monetária. Importante saber, isso é uma pegadinha de prova. No caso de dano moral, sempre na data que o juiz arbitrar. Wilson, como é que o juiz vai arbitrar? Na sentença. A partir dali, a correção monetária desse valor, né, para em favor da vítima. Tudo bem, senhores? E essa ação regressiva, hein? Senhores, quando eu não estava na vara da Fazenda Pública, eu comecei minha carreira, né, em Ananindeua, na comarca de Ananindeua, um lugar tranquilo, não tem muito crime, não é verdade? Homicídio, não tem. Eu comecei justamente na vara do Tribunal do Júri, né, em Ananindeua.
Trabalhei 1 ano no júri, depois mais 1 ano no juízo singular, e depois eu cansei do crime, né? O crime cansa. O crime cansa trabalhar no crime, né? E aí fui para vara da Fazenda Pública, pelo menos na justiça. Acho que na parte policial deve ser mais emocionante aí trabalhar, né, com crime. E aí fui para a vara da família, aí sim, aí fiquei feliz lá, depois fiquei mais um tempo e agora fui para a Fazenda Pública, ou seja, já sou um pouco rodado aí no Tribunal de Justiça. Antes, nessa época, eu pensava que sempre o Estado entrava com a regressiva. Senhores, eu vi pouquíssimas ações regressivas lá onde eu trabalho. Não sei se o Estado faz acordo extrajudicial com o agente. Acho que não. Não sei se o Estado, acredito mais nessa vez, perde o prazo. Há uma prescrição de 3 anos para o Estado entrar com essa ação regressiva contra o agente público. Não sei se acontece isso. Tá? O fato é que há esta possibilidade. E, senhores, ao contrário, não é, da responsabilidade do Estado, que é objetiva naquelas hipóteses que eu te falei, a responsabilidade, quando vai para o agente público, já passa a ser subjetiva. Quando o Estado entra com ação regressiva contra o policial militar, agora do exemplo agora há pouco, o Estado vai ter que provar que ele agiu por dolo ou por culpa. O que não ocorre quando eu, vítima da agressão, entrei com a ação indenizatória. Ali é objetiva. Então, enquanto a ação indenizatória, boa parte delas é objetiva, a ação regressiva é necessariamente subjetiva. O Estado necessariamente tem que provar o dolo ou a culpa daquele agente público. Tudo bem, meninos? Ok? Interessante, né? O que tem aí, ó. Essa atenção é só para chamar a atenção de vocês. A responsabilidade do agente público em ação regressiva é de natureza subjetiva. Ou seja, o Estado tem que comprovar que o agente agiu com culpa ou dolo. É uma observação. A segunda observação, o meu amigo, minha amiga que semana passada aí assistiu a minha aula de improbidade administrativa deve lembrar disso. É imprescritível a ação de reparação de danos à fazenda pública decorrentes de atos de improbidade ou ilícito penal. Vamos lá. A Fazenda Pública vai ingressar com uma ação de reparação de danos. É ela que foi a vítima. Quando for ato de improbidade administrativa ou ilícito penal, não prescreve. O detalhe é o seguinte, senhores. Lembram dos atos de improbidade? Vamos lá. Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário público, improbidade tributária e violação aos princípios da administração. Só não vai ser imprescritível no caso da improbidade administrativa que causa dano ao erário na forma culposa. Essa daí vai ter uma prescrição, prazo prescricional. Já na forma dolosa, o dano ao erário é realmente imprescritível. A Fazenda, ela vai buscar pelo menos o ressarcimento daquilo que ela perdeu. Mas se for o dano ao erário culposo, senhores, há uma prescrição. Tá? E ilícito penal nem se fale, não é? Se o servidor comete o ilícito penal que acaba causando um dano à administração, essa também é imprescritível. Ok, senhores? É importante. Vocês verem a atenção que eu estou dando à prescrição, não é? A prescrição é um dos institutos mais importantes, repito, do direito. Tanto que são poucas os dispositivos, inclusive da Constituição Federal, que falam em coisas imprescritíveis. A maioria, quase tudo aqui no Brasil prescreve. Não é verdade? Então vamos lá. Letra C. Outra observação antes de a gente encerrar essa segunda parte da aula. O servidor responde. Inclusive, atenção, senhores, questão de prova. Inclusive, após extinto seu vínculo com a administração pública. Desde que não esteja prescrita a correspondente ação regressiva de indenização. Assim, o agente que foi demitido ou exonerado pode ser obrigado, aliás, deve ser obrigado a ressarcir os danos causados ao erário. Senhores, não se brinca com dinheiro público. Esta indenização que o Estado pagou, ele vai ter que ir atrás do verdadeiro responsável. Então, mesmo que o servidor tenha já cortado o vínculo com a administração, o Estado tem à sua disposição ação executória, penhorabens, mandar o nome do cara para cadastro de proteção, né, de crédito, serviço de proteção de crédito, tudo isso para receber. Né? Então, para você ver como é uma coisa muito séria esta ação indenizatória, ok? Bem, acabou a nossa segunda parte aqui do slide. Vamos para a terceira e última parte para a gente já se encaminhar
para o final desta nossa aula de hoje. Eu trouxe uma surpresa para vocês, né? Eu gosto de vocês, vocês gostam de mim. Falem, opa, tem uma pergunta aqui, Daniele. Professor, pode a ação regressiva contra agente político? Boa pergunta. Os agentes políticos, eles também são agentes públicos. Daqui a pouco, Niele, nessa parte final da aula, eu vou te falar, a pergunta foi muito oportuna, da responsabilidade da administração pública por atos legislativos, parlamentares que apoiam, que aprovam leis que posteriormente causam danos às pessoas. O Estado é chamado a se responsabilizar. E o Estado pode ter mecanismo para ingressar com essas ações regressivas contra eles. Ora, são causadores de dano. A lei não distingue o tipo de agente público, né? Então, sim, é possível que o Estado faça isso. Daniel, objetivamente, a sua resposta. Vamos então para essa parte final aqui, né, da nossa aula. A terceira, vou já falar isso que eu disse para vocês, vou já falar aqui, né? Deixa eu interromper aqui e agora vamos apresentar a terceira e última parte da nossa aula aqui, que é justamente essa daqui, ó. Os casos, essa é a parte que todo mundo mais gosta. Os casos especiais de responsabilidade civil do Estado. E eu já começo falando disso aí, Niele, que você perguntou. Atos legislativos, Wilson, um ato legislativo, uma lei, pode causar dano e pode ensejar uma responsabilização estatal? Sim, pode. Como? Não é a regra. Em regra, o ato legislativo não gera... eu nem falei, eu trouxe exercícios, né? Eu gosto de vocês, trouxe exercícios de aplicação no final da aula. Tá? Em regra, não vai gerar responsabilidade civil. Em regra. Por quê? Porque o poder legislativo ele tem que servir a sociedade e uma lei é toda uma corrente filosófica, jurídica, democrática. Mas, senhores, esta regra é excepcionada. Apresento aos senhores 2 casos em que leis podem causar danos e serem alvo depois de um pedido de indenização com base na teoria do risco administrativo. São elas as leis inconstitucionais e a chamada lei de efeitos concretos. Essas 2 hipóteses legislativas vão ensejar o dever de indenizar. Primeiro, senhores, as leis chamadas inconstitucionais. Sabemos, não é, que o nosso ordenamento jurídico brasileiro, ele tem uma pirâmide normativa, no qual está a Constituição Federal no topo, e tudo que é norma abaixo da Constituição tem que guardar congruência com esta Constituição Federal, sob pena do ordenamento jurídico extirpar, em todo ou em parte, uma norma que não combina com a Constituição. Logo, se o parlamentar, ele, mesmo à disposição, as chamadas comissões de Constituição e Justiça, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais ou no Congresso Nacional, se ainda assim uma lei é publicada e é inconstitucional e causar dano a outrem, haverá responsabilização estatal. Só que tem um porém. A jurisprudência já afirmou o entendimento de que esta lei inconstitucional só poderá ser alvo, né, de pedido de indenização se for declarada em sede de controle concentrado, ou seja, aquele que é feito de forma abstrata, vocês sabem o que é isso, no STF. Quando é questionada aquela lei estadual ou uma lei federal perante a Constituição em controle concentrado. Ou seja, o STF nunca em controle difuso, tá, gente? A jurisprudência já firmou este posicionamento. Então, se cai na minha prova, olha, lei inconstitucional que gera o dever de indenizar, só em controle concentrado, não em controle difuso. Então, essa é uma hipótese, tá? Outra hipótese, não é? Deixa eu ver aqui. Outra hipótese é a chamada lei de efeitos concretos. O que seria uma lei de efeito concreto? Raciocínio agora, vejam lá, não é tão simples esse raciocínio, mas vocês vão conseguir entender. Uma lei, senhores, o grande barato dela é que ela deve ter destinatários indeterminados. Eu não sei
quem será o alvo dessa lei quando ela é promulgada. Ora, eu não vou direcionar para ninguém, eu não devo fazer, afinal de contas é uma lei, não é um ato administrativo, um decreto, né? Uma portaria. A lei, ela tem que ser genérica, não é aquela conversa? A lei é para todos, né? Mas a lei deve ser para todos. Se uma lei atinge, atenção, uma única pessoa ou um grupo muito pequeno, delimitado de pessoas, essa lei, senhores, é uma lei de efeitos concretos. Diz a doutrina que esta lei nada mais é do que um ato administrativo disfarçado de lei. E isso não deve acontecer. Repito, a lei tem que ter efeitos genéricos, destinatários indefinidos. Exemplo clássico. Eu tenho uma fazenda, não é? Bem grande aí, à beira da estrada, e a União Federal promulga uma lei, o Congresso Nacional promulga uma lei federal que torna aquele trecho daquela estrada reserva de proteção ambiental, ou seja, acabou minha fazenda, né? Mas só a minha. Ninguém mais ali foi prejudicado, foi exatamente delimitou a minha fazenda. Se for por meio de lei, senhores, pense o exemplo clássico de uma lei de efeitos concretos. Logo, haverá o dever, inclusive objetivo, da União me indenizar. Eu vou mover essa ação com base na responsabilidade estatal objetiva. O meu dano foi direto e imediato. Os parlamentares que promulgaram a lei, né, pelo menos a parte deles que fez, foram agentes públicos agindo em nome do Estado, viu, Niel? E terceiro, estão vinculados, quer queira ou quer não, à União Federal. Não é verdade? Então aí é a lei de efeitos concretos, vai gerar o direito à indenização do particular. Deu para entender, senhores? Então, lei inconstitucional, lei de efeitos concretos são atos legislativos que vão gerar o dever de indenizar. Tudo bem? Interessante isso aí também, né? Atos jurisdicionais. Esse aí, olha, como eu digo sempre, tá me dando um negócio aqui que vai cair isso aí logo, logo nas próximas provas de concurso que vão haver. O que é um ato jurisdicional? Uma sentença judicial, uma decisão interlocutória em um processo. A grande questão aqui gira em torno da seguinte premissa. Ora, o juiz mandou me prender, né? E eu era inocente? Provei minha inocência? Será que cabe indenização contra o Estado? Outra, eu fui preso preventivamente, né? E fui julgado, condenado. E estou cumprindo pena mais tempo até do que a pena prevista no Código Penal ou em uma legislação especial para aquele crime. Isso é ridículo. É possível, também em regra, senhores. Não, a regra é que, tal qual o ato legislativo, a regra é que o ato jurisdicional também não gere o dever de indenizar. E por quê? Porque, veja bem, você tem, como eu provei agora há pouco, vários graus de jurisdição para cima para conseguir reverter uma decisão judicial, não é? Mas em dois casos, tal qual lá o ato legislativo, em dois casos haverá o dever de indenizar. Um deles aí, ó, o artigo 5º, inciso 75, fala o seguinte: o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, como também aquele que ficar preso além do tempo fixado para naquela sentença. Então, são as duas hipóteses: erro judiciário e prisão além do prazo. Nessas duas hipóteses, haverá o dever estatal de indenizar. E vamos explicar primeiro, erro judiciário. Vamos dizer, eu já ouvi essa situação acontecer, tá, gente? Vamos dizer que o sujeito tenha respondido uma ação criminal há muitos anos atrás, né? Foi até condenado a 1 ano de reclusão. Cumpriu, né? Pagou pena alternativa, sei lá, foi substituída a pena e acabou. Foi extinta a pena. Uma das formas lá do direito penal de extinguir a pena é o cumprimento da pena. Cumpriu. E aí o cidadão vai se candidatar num concurso público, puxa uma certidão de antecedentes e mesmo depois de 15 anos que ele cumpriu essa pena, por exemplo, tá lá, sai na certidão de antecedentes que ele ainda está respondendo pelo crime. Isso já aconteceu. Pronto. Erro judiciário. Ele pode buscar
a indenização contra o Estado por esse erro. E depois também a prisão além do prazo, né? A questão também vai com relação às decisões dos magistrados que decretam a prisão preventiva. O cidadão foi preso preventivamente no curso da ação penal e na sentença foi absolvido por ausência de provas. Wilson, é possível responsabilizar o Estado? O magistrado, depois que decretou essa prisão preventiva, não tem que ser responsabilizado? Senhores, resposta sintética está aí, ó. Não. Já pensou o medo que o juiz ia ter de decretar uma prisão preventiva, né? E depois o cliente dele ser absolvido? Ia ser ridículo, não é? O STF, então, decidiu o quê? Olha aí. Decreto judicial de prisão preventiva não se confunde com erro judiciário. Mesmo que o réu, ao final da ação penal, venha a ser absolvido. Perfeito, Supremo, mais uma vez. E por quê? Ora, uma decisão que decreta a prisão preventiva de alguém, ela tem que ser muito bem fundamentada. Preventiva é o quê? Ordem econômica, não é? Garantia da ordem econômica, garantia da ordem pública, a garantia de aplicação da lei penal e com garantia de conveniência da instrução criminal. Se o juiz conseguiu fundamentar no decreto prisional isso daí, naquele momento, é porque ele entendia daquele jeito. E ele externou, ele motivou sua decisão. Se o cidadão que está sendo preso, foi preso preventivamente, não gostou, ele tinha o tribunal para recorrer. Ele tinha habeas corpus para impetrar. Então, nesse caso, a decretação de prisão preventiva, quando o cara lá na frente é absolvido, essa daí não gera o dever de indenizar, não configura o que chamamos de erro judiciário, ok? Tudo bem? Outra importante atenção, a chamada teoria do risco social. É nova, relativamente nova. A socialização do risco. Depois de 11 de setembro, senhores, de 2001, o mundo mudou bastante, não é? Houve um medo muito grande de viajar de avião, né? E os estados, os países, não é? Com medo também disso e por conta de terem que indenizar, muitos deles, inclusive o Brasil, baixaram leis específicas tratando do assunto. Vou resumir para vocês. Aqui no Brasil, tem uma lei de 2003 que diz que, caso uma aeronave brasileira seja alvo de atentado terrorista no exterior, ou uma aeronave estrangeira seja alvo de atentados terroristas no Brasil, fica a União Federal obrigada a indenizar todos os danos diretos e indiretos a pessoas até o valor de, atenção, $1 bilhão americanos. É a chamada teoria do risco social. É como se toda a sociedade, não é, socializasse esse risco de atentado terrorista. Felizmente não tem para cá no Brasil, graças a Deus, não tem esse negócio de terrorismo. Tem coisa pior, tem os políticos, né? Tô brincando, claro. Essa vai para o YouTube, essa aula, estou falando como cidadão, né? Então o que acontece? E aí haverá esse dever de indenizar nesse caso, um caso específico, tá? É a chamada teoria do risco social, tá? As falhas decorrentes em concurso, não. Eu quero aqui, ó, danos decorrentes. Aliás, eu vou falar das falhas em concursos públicos. Um amigo meu uma vez me perguntou o seguinte: Wilson, eu fui fazer uma prova lá no estado do Nordeste, gastei com passagem, gastei com hospedagem, alimentação, a inscrição do concurso, estudei pra cacete, até fui bem colocado, depois o concurso foi anulado. É possível a responsabilização estatal nesse caso? O que é que vocês acham, pessoal? Apesar de decisões, algumas poucas, divergentes, o entendimento majoritário do STF é que não. Por quê? Eu não posso buscar essa indenização. Primeiro, eu fui porque eu quis. Não era um direito adquirido meu aquele carro. Era uma expectativa de direito que eu tinha que não foi confirmada justamente por conta da anulação do certame. Então, não vai caber, em regra, indenização, ok? Por último, mas não menos importante, como caso especial, os danos decorrentes dos serviços notariais e registrais. O que é isso?
o cartorário, tabelião de cartório. Aí é diferente. Eles têm uma lei específica, ó, a Lei 13.286 de 2016, que diz que se o tabelião causar dano a você no ofício dele de tabelião, ele registrou fraudulentamente um terreno, ele tirou, suprimiu o que tu tinha no terreno com uma escritura. A responsabilidade dele será subjetiva, pessoal e não objetiva do Estado, ok? É um caso bem à parte, já caiu em prova, por isso que eu trouxe para vocês. Tudo bem, senhores? Bem, senhores, vamos agora aos nossos exercícios de fixação, né? A gente falou rapidamente aí dos principais tópicos da responsabilidade civil da administração. Vamos falar de exercício de fixação para a gente encerrar nossa aula, tá? Vamos lá. O primeiro exercício diz o seguinte: acerca da responsabilidade civil do Estado, assinale a opção correta. Letra A. Se ato danoso for praticado por agente público fora do expediente e do desempenho de suas funções, a responsabilidade do Estado será afastada. Será? Vamos lá, vamos ver a letra B. Os danos oriundos de ato jurisdicional ensejam a responsabilização direta e objetiva do juiz prolator da decisão. Essa eu nem vou me alongar, tá errado, né? Primeiro, não entra contra o agente. Sabemos que tem que entrar contra o Estado para depois haver regressiva. E não é, ninguém sabe se é objetivo ou não, né? Primeiro tem que ser o Estado acionar. Com a letra B, morreu. Letra C. Em razão do princípio da supremacia do interesse público, são vedados o reconhecimento da responsabilidade e a reparação de dano extrajudicial, ou seja, composição amigável pela administração. Senhores, hoje, como eu falei durante a aula, a maioria da doutrina admite que é possível esta composição amigável para poder haver a reparação. Então também está errada a letra C. Letra D. A responsabilidade objetiva de empresa concessionária do serviço público alcança usuários e não usuários do serviço público. Pode marcar que é a letra D. Não há um discernimento na lei, no artigo 37, parágrafo 6, entre usuário e não usuário, senhores. Seja usuário, seja não usuário, tem que ser indenizado. Então, é a mais recente, uma das mais recentes decisões do STF, letra D. A letra A está errada, não é? Lembra que eu te contei do caso agora há pouco, no começo da aula? O diretor de uma autarquia que fora da expediente, desempenho da assessora, matou alguém com o carro da reparação. Porre. Aparentemente ele era um agente público, né? Aconteceu a chamada teoria da aparência, teoria do agente de fato. Então a letra A também está errada. Letra E. A responsabilidade objetiva do Estado não alcança atos que produzam danos aos seus próprios agentes. Claro, contei o caso da moça da Marinha, não é? Alcança, sim, até pode ser objetivo. Entendeu? Então alcança externos e alcança também seus próprios agentes, obviamente. Então está errada a letra E. Só confirmando a resposta da primeira questão, letra D. De questão difícil, um pouquinho difícil, né? Vamos à segunda questão. Uma pessoa incapaz foi internada em hospital psiquiátrico. Atenção, senhores. Tem algumas questões aí. Quando terminar, assim como a Miele trouxe dúvidas, né? Trouxe uma dúvida. Quem tiver dúvidas, coloque no chat, que ao final da aula, se eu souber, né? Obviamente, eu vou responder para vocês, tá? Vamos lá. Número 2. Sou absolutamente incapaz. Foi internado em hospital psiquiátrico, integrante da administração pública estadual, para o tratamento de uma grave psiquiátrica. Um mês depois da internação, durante o período noturno, foi constatado que esta pessoa faleceu após cometer suicídio na dependência do hospital. Com base nessa situação hipotética, essa questão cai. Essa questão é do naipe do tipo de questão que pode cair para vocês na prova de delegado, né? Com base nessa situação hipotética e nos elementos da responsabilidade civil por danos a terceiros, assinale a opção correta. Letra A. Caso os servidores do hospital estivessem em greve, sendo mantido o percentual necessário para a continuidade do serviço público,
e o servidor responsável pela fiscalização do quarto do paciente tivesse aderido ao movimento paredista, ou seja, ao movimento levista, este agente público responderá pelo dano causado aos familiares do interno. Não aos familiares. Os familiares ingressarão contra o Estado para depois o Estado regressar contra a gente. Descartada a letra A. Não há hipótese deles pedirem diretamente esse dano. Até podem pedir, mas o cara não vai ter dinheiro, não é o que o Supremo aceita, não é? Então a letra A está errada. Letra B. O Estado poderá ser acionado e condenado a ressarcir danos morais causados aos genitores do interno. Dano moral é o constrangimento, a tristeza, a decepção, já que tinha o dever de garantir a vida e saúde do paciente, exatamente, respondendo perfeito a letra B, objetivamente, pelas circunstâncias do óbito. Atenção agora. Responsabilidade objetiva. Foi uma omissão estatal? Foi. Foi genérica ou foi específica com aquele paciente? Foi uma omissão específica. Omissão específica, responsabilidade objetiva. Omissão genérica ou imprópria, responsabilidade subjetiva. Então, neste caso, sim será objetiva e são os genitores do falecido, na qualidade de antecedentes dele, antecessores, né, que vão cobrar esta questão na justiça. Então, letra B é correta. Vamos confirmar que as outras estão erradas. Letra C. O Estado não tem a obrigação de indenizar danos causados a terceiros, diante da inexistência de risco na atividade exercida e de nexo de causalidade entre a conduta omissiva estatal e o dano sofrido pelos familiares. Totalmente errada a letra C. Por quê? O serviço de manicômio de hospital psiquiátrico é perigoso, sim, há risco. E, nesse caso, foi a omissão específica do agente estatal quem fez com que o internado viesse a óbito, né? Então, a letra C. Letra D. Os pais do interno, para ingressar com a demanda indenizatória em desfavor do Estado, devem provar o dano moral sofrido, demonstrando a existência de sofrimento em decorrência do falecimento do filho. Senhores, trabalhei com advogado uma vez que disse que dano moral não se prova, se pede. A presunção de que eles, na qualidade de genitores do falecido, tiveram a tristeza, a decepção, né, a mágoa, não perdeu o filho, então não deve provar nada. E a letra E também está errada. Está errada a letra D, a letra E também. A obrigação do Estado de indenizar é afastada se invocada, atenção, a reserva do possível, caso fique demonstrado que a verba disponível em orçamento somente permitia a manutenção de 1/3 dos servidores necessários ao funcionamento do hospital, também está errado. O que é a reserva do possível? Você deve ter ouvido falar, a doutrina trabalha com a reserva do possível e o mínimo existencial. Reserva do possível é aquilo que o Estado pode fazer com o dinheiro que tem para prover necessidades básicas da população. O mínimo existencial é o que nós minimamente precisamos para sobreviver. Então, nesse caso aí, é aquela história, o Estado não tem verba, então fecha o hospital. Fecha o hospital. Se ele está funcionando, é o mínimo existencial para quem precisa dele. Então ele não pode alegar, morreu o cara lá porque a gente não tinha orçamento para contratar mais servidores para esse hospital. Não pode alegar isso. Não pode alegar. Porque nesse caso, se fosse a verba não tivesse realmente condição, ele deveria fechar o hospital, então reduzir o atendimento. Ele não pode alegar reserva do possível. Okay? Não está errada a letra E. A melhor alternativa a se marcar é a letra B. Vamos a outra especial para vocês. Vejam que interessante essa questão, tá? Marcos, motorista de um ônibus de transporte de passageiros de um determinado município, ao conduzir o veículo por sua culpa, atropelou e matou João, a família da vítima, e ingressou com uma ação de indenização contra o município e a concessionária de transporte público municipal que administra o serviço. Citada, a concessionária municipal, atenção, denunciou a lide, lembram lá atrás que eu falei, Marcos, por entender que ele deveria ser responsabilizado, já que fora o causador do dano. Olha aí.
O município alegou ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade no caso. O município, olha, ei, cobra da concessionária. Cobra de mim, não. A concessionária é a empresa que ganhou a licitação para prestar aquele serviço. Bom, não é dela, como você falou. A respeito dessa situação hipotética, interessante a questão climática. Assinale a opção correta, conforme o entendimento doutrinário e jurisprudencial relativamente à responsabilidade civil do Estado. Vamos de trás para frente. Letra E, vamos começar a fazer diferente. A responsabilidade civil do município, no caso, será objetiva, primária e solidária. Errado. Nesse tipo de caso, deve a vítima ajuizar a ação contra a pessoa jurídica de direito privado que preste o serviço público. Afinal de contas, quando o Estado, o município disse, olha, você ganhou a licitação, empresa, você vai prestar serviço, ela também fica, né? Ela fica, primariamente ela, a concessionária, a empresa, obrigada a reparar quaisquer danos. Então não é primário, né? Também não é solidário. Letra D. A responsabilidade civil da concessionária, na hipótese, será subjetiva, pois João não era usuário do serviço público de transporte coletivo. Morte a letra D. Né? Letra D está errada por quê? Lembre-se, a ação de indenização ela pode ser ajuizada por usuários do serviço que sofreram prejuízo, como também por não usuários do serviço público, não é? Então, tanto faz se era usuário ou não usuário, terá direito de indenização após aí, né, a ação judicial. Está errada a letra E, a letra B. A letra C. A reparação civil do dano pelo município sujeita-se ao prazo prescricional de 20 anos. Não. Primeiro que não é o município que vai reparar, né? A famosa questão que está errada aí, está errada voltando. Não é o município que vai reparar, é a concessionária. Segundo o prazo, está muito errado aí, né? Não são 20 anos, são 5 anos da data em que houve o prejuízo, a morte da pessoa, tá? Letra B. A culpa exclusiva ou concorrente da vítima, olha aí, afasta a responsabilidade civil da concessionária. Quase. Mas está errado. Vejam bem, aqui concordamos que não é dano nuclear, não é dano ambiental, não é dano referente à atividade nuclear nem ambiental. Então se aplica a chamada teoria do risco administrativo. A teoria do risco administrativo, vamos lembrar, admite os excludentes. Caso fortuita força maior, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. A questão está, a alternativa está errada porque falem a culpa exclusiva ou concorrente da vítima afasta a responsabilidade civil. Só a culpa exclusiva da vítima. A culpa concorrente, quando a vítima, né, ela concorre com a conduta estatal para que haja o resultado danoso, a culpa concorrente só pode atenuar a responsabilidade estatal, nunca excluir. Somente a culpa exclusiva da vítima é que excluiria a responsabilidade da concessionária. Então está errado a letra B. Né? Letra A é a certa. Por isso que eu fiz ao contrário, perceberam? Que eu fui lá para dar o suspense. Letra A. A denunciação à lide, no caso, não será obrigatória para se garantir o direito de regresso da concessionária contra a marca. Está certo. Primeiro, senhores, impossibilidade de denunciação à lide. Só tem que entender a concessionária, a prestadora de serviço público, como o próprio município. Não o município em si. O município não tem essa habilidade. Mas essa concessionária está fazendo, às vezes, do município. Então não pode ela dizer, olha, eu quero que o Marcos venha a ser réu. Não, é impossível. Não se admite, já está consolidado pela jurisprudência, a denunciação à lide do agente que causou. Contra ele, haverá ação regressiva que a concessionária de serviço público vai ingressar. Bem? Então, não precisa o Marcos, nem pode, na verdade, não é nem possível que Marcos figure como réu nessa ação. A ré tem que ser concessionária, depois ela vai ingressar com ação regressiva contra o Marcos, que foi o causador. Bem? Muito bem, senhores. Era a nossa aula de hoje, não é? Vamos ver aqui. Espero que tenham gostado. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Alguma pergunta da IEL. Professor, Fabrício perguntou: como fica a responsabilidade do Estado, né, sobre a custódia de presos, né?
Meu amigo Fabrício, é aquele artigo 5º, mas, salvo engano, o inciso 49, que diz o seguinte: senhores, em se tratando de preso, sempre objetivo. O preso morreu porque o outro matou, objetiva do Estado. O preso morreu porque se suicidou, objetiva do Estado. Porque lembre-se, lá na Constituição Federal tem que o Estado responsabilizar-se-á integralmente pela saúde física e mental do preso. O preso é um custodiado, ele tem uma relação institucional com a administração. Qualquer morte de preso em presídio, responsabilidade integral, objetiva do Estado. Tudo bem, Fabrício? Satisfeito com sua dúvida, amigo? Tá? Eu quero agradecer aos senhores aí, né, pela atenção, né? Deixa eu ver se tem muita gente, o pessoal que entrou aqui com a gente ficou, né? Temos aqui alguns, né? Obrigado, senhores, pela atenção. Isso, né? Tem o dever de garantir, exatamente isso que a doutrina fala, tá? Exatamente isso. Agradeço aos senhores pela atenção, meus amigos. A gente retorna aí nas lives na semana que vem. Semana que vem eu vou poder, né, vai nascer meu filho. E eu não sei se eu vou conseguir fazer agora, eu vou conversar contigo, tá? Se eu conseguir, eu venho aqui fazer mais uma live para vocês. Espero que tenham gostado, né? Obrigado, Niel, obrigado a todos pela audiência, né? Vamos continuar aqui, obrigado também ao Curso Livre pela oportunidade. Forte abraço a vocês, senhores, fiquem com Deus e até a próxima. Tudo bem? Abraço.